Examinando as Escrituras, vamos agora ao livro de Salmos, capítulo 25, a partir do versículo 1, onde encontramos assim escrito: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então este é um salmo, mais um deles, profético. Fala a respeito de Cristo, fala a respeito de Jesus. Sempre que nós encontramos algum versículo que menciona o plural, inimigos, como, por exemplo, aqui o versículo 2, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos, é uma referência a Jesus sozinho na cruz. Podemos, então, trazer aqui uma mensagem profética de que aquele momento de Jesus sozinho, por isso, na primeira pessoa do singular, não seja eu envergonhado, foi o momento de maior abandono da face da terra em todos os tempos da história, porque Jesus se sentiu sozinho em relação aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ao povo de Israel, e até mesmo ele sentiu o abandono de Deus na cruz devido aos pecados que ele levava sobre si. E nós temos a palavra profética que Jesus usou, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando essa palavra diz que não seja eu envergonhado, é uma palavra profética. É claro que todos nós também nos verificamos, nos encontramos neste versículo, passamos por momentos em que somos perseguidos e as pessoas tentam nos envergonhar, tentam nos diminuir, dizer que fracassamos, que nunca mais teremos outra oportunidade, que estamos perdidos, mas nada se compara ao que Jesus sofreu por nós enquanto estava sendo crucificado, humilhado, pregado na cruz, sofrendo. Ele realmente estava sozinho, abandonado. E entre ali todos os grupos que estavam representados todas as nações da terra, estavam os romanos, o grande império daquele período, estavam os religiosos, estavam os judeus, estavam todos. Então toda a humanidade, o mundo rejeitou Jesus. Ele estava realmente sozinho. E ele então clama a Deus: a ti, Senhor, eleva a minha alma. Realmente este é um momento importantíssimo. Quando nós nos encontramos sozinhos, abandonados neste mundo, desamparados, este é o grande momento do acolhimento de Deus. Quando nós nos humilhamos até o pó, este é o momento de sermos exaltados. Então, quando nós chegamos a certo ponto de nossos pais, por exemplo, diz a palavra profética, caso nossos pais nos abandonassem, o Senhor nos acolheria. O Senhor nos toma como pai já no tempo presente. Então existe uma resposta imediata. Quando você chega a um certo ponto, quando você ora, busca, clama, busca pela madrugada, chora, e você compreende a palavra, as escrituras e ama, e você vai então como que subindo de nível, elevando o seu nível, e esse nível vai subindo à medida justamente que você se humilha diante da poderosa mão de Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Então, essa palavra é uma palavra que nos Salmos é trabalhada constantemente. Essa relação entre a nossa humilhação, não somos nada, somos mortais, podemos morrer a qualquer momento pela nossa fragilidade. Quando nós chegamos a este ponto de compreensão da nossa fragilidade e da grandeza do poder de Deus, Senhor, todo o poder está em tuas mãos, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é forte e poderoso, é o Senhor poderoso nas batalhas, é o Deus vivo, o Deus de Israel, é o Senhor dos exércitos. Então, nessa hora, Deus nos toma pela mão.
Assim também nessa hora de solidão, estamos sozinhos, fechamos a porta do nosso quarto, choramos, estamos orando, estamos lendo a palavra, estamos buscando compreender a Deus, estamos amando a Deus, querendo fazer tudo para a glória de Deus, viver em sinceridade, em verdade, em justiça, em pureza, em santidade, realmente buscando a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, amando a Deus para obedecer em tudo. Então, nessa hora é que nós temos este encontro com a glória de Deus, com o poder de Deus, e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então na nossa fraqueza. Então eu quero realmente me submeter a Deus, me humilhar diante de Deus para que Ele me fortaleça, Ele me salve. Então Ele me dá vitória sobre os meus adversários, aqueles que são maiores do que eu, são inúmeros maiores, eu estou sozinho, mas eu apelo a Deus. Enquanto o grupo apela um ao outro e querem somar a força da carne, do braço, do homem, do carro, do cavalo, nós buscamos a força, o poder de Deus, do Espírito Santo. Somos batizados com o Espírito Santo, somos fortalecidos com o poder de Deus e somos assim mais do que vencedores em Cristo. E aqui então no versículo 3 nós temos mais uma palavra profética de grande importância, que diz assim: com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. É uma profecia, nós podemos nos lembrar de Cristo. Ele morreu na cruz, os adversários comemoraram, festejaram, ele morreu, ele foi sepultado, mas ele não foi envergonhado, porque o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi exaltado, ele se alegrou com o resultado do seu trabalho, com que o Pai lhe concedeu, com a luz, com a glória, com a ressurreição, com a vitória, com a entrada nos céus. Quando o versículo 9 do Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, quando Cristo foi recebido nos céus, houve festa, alegria nos céus. O Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, ele venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu o pecado, ressuscitou, subiu aos céus, reina e enviou o Espírito Santo para nós na terra, nos batizando com o Espírito Santo, e hoje vive em nós, ele está conosco. Então, não foi envergonhado, foi exaltado. Aqueles que esperam no Senhor, dos que esperam em ti, ninguém será envergonhado. Então, o que Cristo venceu, o que Cristo recebeu, todos nós receberemos com a ressurreição, com a vitória final. Seremos exaltados com Cristo, vamos receber, compartilhar da mesma glória que Cristo recebeu no céu, nós também teremos junto com Ele. Porém, veja aqui a segunda parte do versículo, que diz assim: envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então, quando é que diz que envergonhados serão, é uma profecia, por exemplo, para o rico que foi amargar o sofrimento no Sheol e viu Lázaro, o mendigo, o pobre, no seio de Abraão, sendo consolado, sendo confortado. Então, aquele rico estava sendo envergonhado, porque ele estava ali padecendo necessidade, sofrendo tormento físico, tormento mental, porque ele estava consciente do que havia feito, que por causa daquele ele estava ali sofrendo, que ele havia tido consolo na terra, não ofereceu nada para o pobre Lázaro. Então Lázaro estava sendo confortado, o rico estava ali sofrendo tormentos. Então essa palavra é uma palavra profética: envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então nós vamos vivendo uma vida de sinceridade, de retidão, amando o próximo, tendo compaixão, ajudando, socorrendo, tratando com justiça, procurando sempre trazer a verdade, a justiça, porque essa é a vontade de Deus, isto que agrada a Deus. Você quer ser filho de Deus, então a sua justiça tem que exceder em muito dos escribas, dos fariseus, dos hipócritas, dos ímpios. Você realmente tem que ter a justiça de um filho de Deus, a que Deus espera dos seus filhos.
Você não pode proceder traiçoeiramente com ninguém. Você não pode inventar o mal, tentar destruir a vida de alguém, tentar destruir o nome de alguém. Isso realmente é algo que vai te levar para o inferno. Então, quando diz envergonhados serão, quer dizer, irão para o inferno, irão para o Sheol, vão padecer sofrimento, dores, angústias, e os que estiverem no seio de Abraão vão ver a sua vergonha. Você será envergonhado. Serão envergonhados. Então você tem que se arrepender, deixar o seu mau caminho. Arrepender quer dizer produzir frutos dignos do arrependimento, deixar de falar mal dos outros, deixar de caluniar a vida dos outros, deixar de mentir a respeito da vida dos outros, deixar de agir, deixar de proceder traiçoeiramente, como nós acabamos de ler no Salmo 25, versículo 3. Então você precisa realmente de uma verdadeira conversão a Cristo. Não é só crer com a boca, levantando uma mão e achando-se salvo. É realmente nascer de novo, é ter uma nova vida, uma nova ação, uma nova expressão, dando frutos, produzindo boas obras, louvando a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, com sinceridade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que quer dizer que o mesmo bem que você deseja para a sua vida, você tem que buscar também para a vida do seu próximo. Vamos orar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos orar também por todas as famílias da terra. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos com amor por essa vida, pedindo a Deus a tua bênção, a cura da sua enfermidade, a vitória sobre todo o mal. Nós repreendemos, Senhor, toda mentira do diabo, toda obra das trevas, toda calúnia, toda obra de Satanás, dos seus demônios, do inferno, que sejam repreendidos agora, expulsos, Senhor, desta casa, desta família, que venha a este lugar a tua luz, a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre. Abençoa também, Senhor, todas as famílias da terra, todas as nações, que todos, Senhor, venham ao conhecimento da verdade, se convertam, tenham a sua vida transformada, Senhor, da mentira do diabo, do engano, da falsidade, da traição, para a verdade em Cristo Jesus, Senhor. Nós oramos verdadeiramente com amor por essas vidas, por essas almas, pedindo a bênção sobre todos, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus abençoe a sua vida eternamente.